Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 19, que corresponde à unidade 8, onde ele fala sobre a sexualidade nos seres humanos, certo? Nós vamos entender alguns conceitos, vamos falar um pouco sobre responsabilidades e outros assuntos. Vamos começar falando sobre o que é sexualidade, o que realmente significa a palavra sexualidade. Então, ao se pronunciar essa palavra, muitas pessoas podem achar que o significado dela está relacionado apenas com o sexo, o que nós precisamos reconstruir. Na verdade, a palavra sexualidade, ela diz respeito a diversos tipos de situações. Por exemplo, as emoções, como também as identidades de gênero, todas as questões que envolverem relações sexuais, os desejos, os prazeres, emoções e, é claro, também a reprodução. Então, a sexualidade vai ser tudo que diz respeito tanto ao sexo, ao ato sexual, quanto a reprodução, quanto às emoções que são sentidas, né, quando se inicia a sua vida sexual, quanto também, né, aí as suas identidades de gênero, certo até aqui? Mas como é que se constrói uma sexualidade ao longo do tempo? Como isso é construído? Então, a sexualidade, pessoal, ela pode se expressar nas pessoas de formas diferentes, até porque todos nós apresentamos características que nos fazem únicos, características que nos diferenciam de outras pessoas. Então, a sexualidade, ela vai estar, né, inteiramente ligada com interações de características sociais, características financeiras, a relação de experiências, claro, também a relação anatômica do seu corpo, as questões religiosas, as questões espirituais, as questões sociais, as questões psicológicas, tudo isso está relacionado, né, com a construção da sexualidade de um indivíduo. A forma que o indivíduo pensa e age sobre a sexualidade depende das características afins desse indivíduo, depende de onde esse indivíduo foi criado, quais são as convicções que esse indivíduo tem. Mas o que é mais importante em relação a essa construção da sexualidade é que a gente possa aceitar que as pessoas são diferentes, que as pessoas não são iguais, que a construção da sexualidade de um concretamente será diferente da construção da sexualidade de outro, e que nós, seres humanos, só temos uma única coisa a fazer, que é respeitar a sexualidade de cada um. Como eles escolheram viver suas vidas, como eles expressam suas características, respeitar o tempo dessas pessoas em relação à sua sexualidade, tudo isso é respeito e é tudo isso que nós temos que fazer. Então, o que eu quero que vocês entendam, principalmente sobre esse nexo de sexualidade, é que essa palavra ela não só diz respeito ao ato sexual, ela diz respeito a mais do que isso. Então, nós temos que refletir bastante sobre ela e conhecer bastante isso para que a gente possa tomar decisões, que a gente possa conversar sobre isso, certo? Como eu estou falando para vocês em relação à sexualidade, ao início da vida sexual, as pessoas tomam decisões. Existem pessoas que tomam a decisão de iniciar a sua vida sexual somente com o intuito de perpetuação da espécie, ou seja, somente com o intuito de reprodução.
com o intuito de ter filhos, né, de gerar filhos, e outras pessoas, né, tomam a decisão de iniciar a sua vida sexual ativa, né, ter uma vida sexual ativa, sem, né, pensar em ter filhos, sem ter a extrema vontade de ter filhos, de gerar outra geração, de ter essa função primordial de reprodução. Então, nós temos que respeitar essas duas pessoas. A sexualidade, ela está inteiramente ligada, né, com a maturação do nosso corpo, quando nós passamos pelo o processo, né, de mudanças do nosso corpo, quando nós sofremos lá na puberdade as mudanças do nosso corpo. O nosso corpo, né, quando nós recebemos as características secundárias sexuais, né, isso quando nós estamos desenvolvendo todas aquela maturação dos nossos órgãos sexuais, nós também, né, conseguimos, né, perceber que nós temos alguns mecanismos de prazer nesses órgãos sexuais. Esses mecanismos de prazer, eles foram criados para estimular a reprodução. Mas, né, existem pessoas que tomam decisões em suas vidas de terem sua vida sexual ativa somente para a utilização desses mecanismos de prazer e não para a reprodução, certo? Continuando aqui o nosso capítulo 19, nós vamos falar um pouco sobre saúde sexual. Então, como a sexualidade ela é envolvida aí com experiências humanas, com diversas questões sociais, financeiras, religiosas, espirituais, cada um com a sua convicção, a saúde sexual ela também não está somente ligada à saúde dos meus órgãos sexuais, mas sim também em relação ao meu estado, né, o meu estado físico e emocional, mental e o social que é desenvolvido nesse período de puberdade. Então, quando, né, passa-se por esse período de mudanças no corpo, né, onde as meninas têm a sua primeira menstruação, são períodos que são complicados ao entendimento do adolescente, do pré-adolescente ao adolescente. Então, surgem diversos questionamentos e deve-se orientar vocês a procurarem, né, cuidar-se, né, terem o cuidado com a saúde sexual de vocês, com o bem-estar físico com o seu corpo, respeitando o corpo de vocês e aceitando o corpo de vocês da forma que ele é. Esses hábitos de saúde sexual envolvem o emocional, envolvem o mental, mas também envolvem, né, o sistema genital em si. Então, os hábitos de higiene são indispensáveis à saúde humana. Então, é necessário que se tenha hábitos de higiene relacionados ao sistema genital de vocês, certo? As meninas, principalmente no período de menstruação, vocês precisam ter uma atenção maior em relação à saúde de vocês e em relação aos hábitos de higiene, porque neste período é o período que vocês estão mais propensas a desenvolverem infecções no extrato urinário, certo? Então, vocês precisam ter essa preocupação. Medidas de proteção, né, também são conversadas quando a gente fala sobre saúde sexual e nós vamos falar sobre isso. Pessoal, iniciar uma vida sexual vai mais do que sentir a necessidade de sexo ou sentir emoções fortes por uma pessoa.
e etc. A sua sexualidade, o início da sua vida sexual tem que estar intimamente ligado com a responsabilidade e com a consciência de vocês. Vocês estão num período de vida marcado por diversas mudanças no corpo, diversas mudanças psicológicas e emocionais. Eu sei que é um turbilhão de sentimentos que vocês sentem ao mesmo tempo. Então, falar sobre medidas de proteção ao sexo é, sim, importante. E a medida de proteção ao sexo mais importante que nós vamos falar é estar maduro e saber tomar essa decisão no tempo certo, com uma extrema responsabilidade e principalmente com muita consciência do que vocês estão fazendo. Essa é a medida mais importante, certo? Em relação a essas medidas de proteção, nós falamos sobre os preservativos, para as relações sexuais, que não vão servir somente para evitar gravidez indesejada, viu, pessoal? Então é muito importante que vocês tenham isso em consciência. Nós não estamos falando de casos isolados de filmes, de novelas, em que acontece que são retratados a gravidez na adolescência e muito menos as doenças sexualmente transmissíveis. São casos reais, são casos que merecem a importância e merecem que vocês estudem, que vocês pensem, que vocês tenham consciência sobre eles, certo? Diversos tipos de doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas através dessas medidas de proteção, dos usos de preservativos, camisinhas masculinas, camisinhas femininas. Para evitar a gravidez, nós temos também os remédios, os anticoncepcionais, tem injetável, tem comprimidos para tomar, tem o DIU. Então, existem N formas de proteção. Vocês só precisam aderir a elas quando necessário. Então, além da gravidez indesejada, vocês também têm que pensar na saúde de vocês em relação a essas doenças que podem ser transmitidas. Sífilis, gonorreia, herpes, AIDS, são uma gama de doenças que podem ser contraídas quando o sexo ele é feito de forma irresponsável. Então, é preciso que vocês parem um segundo para pensar sobre isso. A confiança. Então, pessoal, conversar com adultos sobre sexualidade, eu sei que nem sempre é fácil, Existem algumas pessoas que têm alguns preconceitos sobre conversar com os filhos, com os sobrinhos, com os irmãos, até professores que têm esse certo receio em tocar no assunto. Mas vocês são adolescentes, vocês precisam ter confianças em adultos esses que sejam responsáveis, que pensem no melhor para vocês, certo? Para que vocês possam retirar dúvidas, para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês possam se abrir sobre esse processo inteiro que a adolescência de vocês está sendo. Então, a confiança ela é primordial. Então, tentem estabelecer essa confiança com adultos que realmente sejam responsáveis. Não aquele seu amigo que só porque tem 18 anos você acha que ele é responsável. Nem sempre essas pessoas estarão sendo responsáveis em seus conselhos. Então, procurem pessoas às quais vocês podem conversar e que vocês tenham uma confiança, tenham a certeza que elas estarão lhe dando conselhos para fazer o que é certo, conselhos para que vocês possam viver
uma saúde sexual, ter uma saúde sexual, na verdade, certo? E o respeito. Então, é o respeito à sexualidade, ele é extremamente importante. O respeito, ele tem que ser presente em ambos os sexos. Ele tem que ser presente no sexo feminino e ele tem que ser presente no sexo masculino. Os meninos, quando, em algum momento, a menina falar que não quer o ato sexual, ou não quer nada do gênero, não quer falar sobre isso, ou que a menina não está lhe dando alternativas para isso, então respeite a decisão dela. Respeite a decisão dela. As meninas tenham respeito com o seu corpo, tenham respeito com as pessoas que estão próximas a vocês, certo? E tentem colocar na cabeça de vocês que vocês estão em uma fase complicada e que está sempre mais perceptível a violência. A violência ela é uma atitude contrária ao respeito. Então, tenham isso em consciência, tenham isso em mente. Outro ponto a ser conversado seria a ajuda especializada. Sentiu qualquer desconforto, você não está feliz com o seu corpo, você está precisando de uma orientação sobre sua saúde sexual, procure ajuda especializada. Vá ao médico, procure realizar exames, conversar com os médicos sobre essa sua sexualidade, pois é nesse ponto, nesse período que surgem diversos fatores que estimulam doenças como, por exemplo, bulimia, anorexia, a preocupação com o corpo de vocês, não estar satisfeito com o corpo de vocês, e aí acabam tomando medicação, acabam realizando atividades exageradas para produzir o emagrecimento. Então, pessoal, procurem ajuda especializada, vão nos postos de saúde, procurem os médicos, conversem, certo? Não tomem decisões precipitadas, não tomem decisões que vocês podem arrepender-se depois, certo?